Boa noite, graça e paz. Quero pedir ajuda dos meus amigos aqui, por favor. O vento quer empurrar as páginas da minha Bíblia, mas, enquanto o João vai me ajudando, eu quero dizer que é um prazer estar contigo, eu daqui, vocês todos acompanhando os seus próprios lares. Um privilégio enorme o de poder caminhar com vocês nessa busca por sentido da nossa vida. Eclesiastes, um livro desafiador, um livro para nos fazer pensar nas coisas da vida como elas são sem Deus. A gente tentou dar prosseguimento nesses dias, não conseguimos, mas hoje voltaremos ao primeiro capítulo e leremos do verso de número 12 ao verso de número 18, capítulo 2, verso 12 ao verso de número 17. Hoje nós vamos pensar na busca de sentido para as nossas vidas através da sabedoria, do conhecimento pelo conhecimento. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia nesse texto que disse. Nós vamos ler o texto e meditar um pouquinho. Eclesiastes capítulo 1, a partir do verso de número 12 até o verso de número 18. Depois capítulo 2, verso 12 até o 17. Quero meditar sobre a fragilidade da sabedoria como fonte de sentido para as nossas vidas. Olha o que Deus está nos dizendo essa noite. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e de conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é tolice e o que é falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento também aumenta a sua dor. Então, passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo. Assim como a luz traz mais proveito que as trevas, o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isto era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio não morre do mesmo modo que o tolo morre. Por isso, perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Nós vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos buscando a sabedoria que vem do alto, para ouvir a Tua voz essa noite. Entendemos que o Teu Espírito esse santo que habita na vida dos Teus filhos, é o intérprete por excelência da Tua palavra. É Ele quem traz luz ao nosso entendimento,
abre as portas do nosso coração para que a verdade faça morada dentro de nós. E diante dessa palavra que é a verdade, que é vida também para nós, pedimos ao Senhor que essa noite ilumine o nosso entendimento, nos faça, Senhor, perceber qual é a sabedoria que nós precisamos buscar, nos faça perceber qual é o real sentido das nossas vidas, o real motivo de estarmos aqui e de falarmos tanto, tanto, tanto no Senhor. Pedimos isso orando em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um texto que fala sobre o conhecimento. E conhecer é uma coisa que todos nós gostamos. É natural para cada um de nós crescer e desenvolver à medida em que conhecemos coisas novas. Diante de todas as fases das nossas vidas, nós somos expostos a desafios diferentes quanto ao conhecimento. Crianças, elas, quando começam a perceber as coisas, aquilo são descobertas de um novo mundo para elas. Nós, às vezes, já um pouco mais maduros, olhamos para assuntos que não são comuns para nós. Na universidade somos expostos a novas formas de enxergar a vida, de lidar com algumas questões, a matérias que nunca havíamos visto. Conhecimento, ele faz parte da nossa vida e isso é uma disposição de Deus para nós. É algo muito, 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 muito bom. Contudo, o conhecimento tem algumas fragilidades. Ele pode, em algumas circunstâncias, nos fazer ficar perdidos, sem saber como decidir, por meio de tantas vozes que nós ouvimos e nós escutamos. Nesses últimos dias, por exemplo, nós todos temos sido expostos a muitas matérias sobre a pandemia. De um lado, nós temos um grupo de cientistas que falam que determinado remédio é excelente e serve para o tratamento em casos iniciais daqueles que estão infectados com o vírus. De um outro lado, nós temos cientistas também que contrapõem e dizem que isso não é uma medida a ser tomada, não foram feitos testes suficientes, conhecimento e conhecimento. Isso tudo, às vezes, enche a cabeça da gente de uma tal forma que nos sentimos perdidos. Em outras ocasiões, o conhecimento se coloca como algo no que nós nos sustentamos na vida e fazemos dele o propósito de toda a nossa existência. Valorizamos pessoas por títulos, por aquilo que alcançaram, por aquilo que são, nos aproximamos ou buscamos amizades e nos interessamos por pessoas que de alguma forma pareçam ou demonstrem que têm algo a nos oferecer, e ele vira de alguma forma um critério para que nós nos relacionemos uns com os outros. O conhecimento, ele se relaciona conosco, nós nos relacionamos com ele de inúmeras maneiras. Mas nesse texto em que nós lemos, percebemos que o pregador usa o exemplo de Salomão, um rei de Israel que recebeu da parte de Deus a oportunidade de fazer um pedido, e esse homem pediu por sabedoria, a capacidade de escolher entre aquilo que é justo. E esse homem que aqui é exposto a inúmeras situações, está nos ensinando que o conhecimento tem fragilidades quando ele vira o fim das nossas vidas, quando ele vira o último fim, quando ele vira o alvo da nossa existência, quando ele passa a dar sentido por ele mesmo a quem nós somos, ao que os outros são e ao que o mundo também é. E o nosso desafio é, diante desse texto, a aprender a que tipo de conhecimento nós devemos nos apegar. Qual é a proposta e o objetivo do escritor aqui nesse texto? Eu quero pensar com vocês essa noite sobre algumas fragilidades, são constatações pelas quais a gente pode entender que a sabedoria, ela não pode ser um fim para as nossas vidas, o conhecimento por ele mesmo não deve ser o alvo da nossa caminhada. O pregador começa
do verso de número 12 ao verso de número 14, narrando um pouquinho e mostrando que a sabedoria para ele vai ser discorrida através do exemplo da vida de um rei. Ele quer nos ensinar que nós não conseguimos mudar todas as coisas. Existem coisas na vida que nós não temos a capacidade de reverter, de transformar. Quando o pregador começa a narrar sobre o rei Salomão, ele diz que Salomão é alguém que se dedicou a investigar e a se informar sobre todas as coisas por meio da sabedoria. Nós nos dedicamos a muitas coisas nas nossas vidas. Alguns de nós optamos por caminhos que não necessariamente se voltam a um estudo acadêmico ou algum tipo de conhecimento nos passado em, quer seja escola, universidade. A gente aprende as coisas com a vida. Mas até mesmo essas pessoas se dedicam a algumas causas em sua caminhada. E aqui Salomão expressa que ele se dedica a investigar todas as coisas da vida. É um homem que gostava de estudar, que gostava de saber, entender a razão das coisas. Ele buscava o porquê, o sentido da existência, e ele faz isso a fim de analisar esse mundo que está debaixo do céu. Eu preciso lembrar que essa expressão debaixo do céu, ela retrata um mundo que desconsidera Deus. Quando pensamos em um edifício pequeno, talvez uma casa de 2 andares, no cômodo de baixo existem todos os cidadãos desse mundo debaixo do teto, e Deus está acima. O que o autor está dizendo é que esse mundo de conhecimento que ele está relatando aqui é um mundo apenas no andar de baixo. É um mundo que não considera a sabedoria e a existência de Deus. E por essa razão ele diz que esse trabalho que Deus impôs aos homens é muito enfadonho. A primeira coisa que fica evidente para a gente, que é importante que nós saibamos, é que esse mundo, ele foi sujeito à maldição do pecado. E essa é uma coisa que nós não podemos mudar. O autor usa algumas ideias aqui que podem ser comparadas ao capítulo 1º, 2º e 3º de Gênesis. Na criação, o homem que foi criado para relacionar-se com Deus, relacionar-se com os outros, com os seus semelhantes, com o restante da humanidade e relacionar-se também com toda a criação, esse homem se rebela contra o próprio Deus. E é tão interessante porque houve uma questão de conhecimento também. Deus, esse que fez todas as coisas, deu uma ordem à humanidade. A ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali um Deus santo, legislador, um Deus que fez todas as coisas e deu propósito a todas elas, estabeleceu um limite. Até ali o homem podia ir. Passando dali, o homem rebelava-se contra Deus, entrava em desobediência. E foi isso que aconteceu. A humanidade escolheu conhecer o mundo que Deus criou sem o Deus que o criou. A humanidade buscou uma espécie de caminho que tirasse a mediação de Deus, que tirasse aquele que criou, aquele que deu propósito a todas as coisas, de foco. E ela buscou um caminho de conhecer para ser como Deus, e nisso nós caímos em pecado. É por isso que chamamos esse ensinamento de a queda. Nós que estávamos representados em Adão e Eva, caímos em desobediência e esse mundo todo foi sujeito à maldição do pecado pelo próprio Deus. É por essa razão que o mestre aqui está falando no verso de número 13, que esse trabalho que os homens têm de investigar as coisas da vida, de viver através do próprio conhecimento, é um trabalho enfadonho demais. É um trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Porque buscar conhecimento, tirando Deus de cena, de foco, é limitar todo o saber.
Porque é Deus quem dá o propósito de todas as coisas. Foi Deus quem fez, foi Deus quem criou. E o homem não tem nenhum tipo de poder para buscar isso à parte de Deus. É por essa razão que o nosso trabalho se tornou enfadonho. Não é que não tenha valor, mas é um trabalho que é enfadonho. Por quê? Porque entra num ciclo de vaidade. As coisas perdem o seu sentido. Elas podem ser úteis, mas não cumprem os seus propósitos eternos. Elas podem ser de alguma forma legais ou podem ser usufruídas por nós, mas elas nunca podem promover satisfação eterna. Elas não podem cumprir os seus objetivos pelos quais Deus criou. E é por isso que o pregador começa já nos dando um choque aqui, dizendo que existem coisas que nós não podemos mudar. Ele diz que todas essas obras que se fazem debaixo do sol são vaidade. Todas elas são como correr atrás do vento. E é curioso isso, porque nós somos pessoas que corremos atrás do conhecimento. Acreditamos em muitos momentos que é a educação que transformará o nosso mundo. Dizemos que serão os estudos, é o investimento na pesquisa que pode mudar a situação do nosso país. É de alguma forma a disponibilidade de bolsas para estudantes, para isso e para aquilo, que pode mudar o quadro da nossa humanidade. Só que quando nós olhamos para a visão de mundo bíblica, o pregador está nos dizendo que esse mundo está sujeito a algumas coisas que nós não podemos desfazer sem Deus. Por mais que busquemos, por mais que conheçamos, existem coisas que não podem ser mudadas por nós. O apóstolo Paulo, pensando nessa mesma criação, no capítulo 8 de Romanos, ele fala da criação como uma criação que chora, que geme. Ela aguarda uma espécie de transformação, de mudança, mas que nas palavras dele não vem através do saber humano pelo saber humano. Ela vem através do poder de Deus em transformar os seus próprios filhos. É Deus restaurando o sentido das coisas da vida, e isso não vem por meio de um outro conhecimento, que não seja o conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Eu me pego, às vezes, desanimado, lendo as matérias do dia a dia, no celular e nos jornais que acompanho. Toda semana nós temos uma surpresa sobre as questões políticas e econômicas do nosso país. Nós somos bombardeados por informações e isso fortalece algumas das nossas crenças, das formas que temos para ver o mundo. Alguns valorizando determinadas ideologias, outros valorizando essas ideologias contrárias, em contraste aqui. E às vezes nós nos apegamos tanto a esses conhecimentos, como se eles tivessem o poder de transformar a nossa realidade. Acreditamos que às vezes é por meio do nosso conhecimento, que é uma pessoa específica no governo do nosso país que vai mudar a realidade da nossa nação. Quando não acreditamos na que está sob o governo, acreditamos que é outra que ainda não está. E aí nós colocamos isso como fruto do nosso pensamento, da nossa razão, buscamos conhecer, embasar os nossos argumentos de uma tal forma nisso, que não percebemos que colocamos a razão da nossa vida, ou a razão e o motivo pelo qual o mundo é transformado, nos conhecimentos do homem pelo homem, e nos esquecemos da própria palavra de Deus. A gente precisa entender que existem coisas que nós não mudamos. Essa realidade de um mundo que é decadente, que está se desfazendo, nós estamos nos desfazendo, né? Com o pecado entrou a morte no mundo e nós nos decompomos com o passar dos anos. Aquilo que obtemos, o nosso saber, aquilo que conquistamos, tudo isso vai entrando em decomposição. O pregador, usando o exemplo de Salomão, cita aqui um provérbio para fechar esse pensamento no verso de número 15. Eu queria que você observasse ele comigo. O texto diz: aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Nós não temos a capacidade de ajeitar esse mundo por completo, por meio do nosso próprio conhecimento. Isso parece claro, mas é um desafio para os nossos corações não colocar a nossa confiança
em pensamentos meramente humanos e não no Evangelho de Cristo Jesus. É mais fácil para nós acreditarmos naquilo que estamos vendo, talvez, ou que estamos ouvindo. É mais tentador nós, de alguma forma, fundamentarmos os nossos pensamentos naquilo que aprendemos dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa realidade, do que no Evangelho de Cristo. Mas a gente vai perceber que essa se coloca como uma primeira fragilidade. O fato de sabermos que não conseguimos mudar todas as coisas deveria nos fazer pensar que há uma sabedoria maior do que a sabedoria dos homens, a sabedoria desse mundo para esse mundo. E aí a gente caminha no texto olhando para uma segunda fragilidade desse conhecimento pelo conhecimento aqui no mundo. Se a primeira é que existem coisas que não mudamos, a segunda, ela diz que o nosso conhecimento não é suficiente para alcançarmos sentido na vida aqui. Observe o texto, a partir do verso de número 16, você vai ler comigo que Salomão, antes olhando para as coisas da vida, e ele decidiu investigar todas as coisas da vida por meio da sabedoria, agora ele passa a olhar para si mesmo. Ele diz, eu disse a mim mesmo. Ele olha para si e se percebe no espelho como alguém que adquiriu sabedoria na caminhada. O texto diz, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Depois de olhar para as coisas da vida, um homem que olha para dentro de si mesmo, procurando encontrar sabedoria, não encontra outra coisa, senão fragilidades, futilidades e vaidades. O objetivo do pregador aqui era advertir o povo de Israel dessa ilusão de tentar alicerçar as confianças e as bases da vida numa sabedoria que vem de nós mesmos para nós mesmos. Salomão, com toda a sua capacidade que teve, um homem que foi de fato abençoado por Deus, que ao pedir sabedoria recebeu não somente ela, mas outras coisas também. Um homem que conseguiu estabelecer paz em seu governo, um homem que obteve avanços, um homem que de alguma forma foi percebido por outras nações. Pessoas vinham até Salomão para ver a sabedoria, perguntar coisas para ele, aprender com ele. Um homem que obteve tanto de sabedoria, se mostra também um homem muito tolo. Salomão, ao mesmo tempo que era um homem sábio, era um homem tolo nesse mundo debaixo do sol. Era um homem que, com toda a sabedoria que tinha, foi um homem que entregou os seus filhos para serem queimados em cultos pagãos. Um homem que, com toda a sua sabedoria, obteve e contraiu vários relacionamentos e por causa deles abriu mão de servir a Deus de forma fiel. Um homem que trouxe paz ao reino por certo tempo, mas que trouxe divisão do seu reino ao final dele. Percebe? A sabedoria do homem para o homem, ela, por mais que pareça satisfatória e bela, por mais que ela cumpra alguns propósitos nesse mundo debaixo do sol, ela sempre vai ser contraposta com as nossas fragilidades. Ela sempre vai apontar para esse mundo decaído. Ela sempre vai se mostrar como insuficiente para ser o sentido da nossa vida. Porque ao mesmo tempo que esse homem, diferente de nós, um homem que tinha muita sabedoria, tinha muitos recursos, tinha tudo isso, mostrava-se como sábio, mas não deixava de ser tolo em vários momentos. É uma sabedoria imperfeita, a desse mundo, e Salomão percebe isso, porque o texto diz, assim procurei, verso 17, conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Que fique bem claro que a Bíblia não está falando contra a busca do conhecimento. O ponto aqui não é você conhecer e deixar de conhecer. A questão aqui não é que a ignorância traz alegria e que nós não devamos buscar conhecer e desenvolver em todas as áreas do saber nas nossas vidas. O ponto aqui é fazer disso o sentido da nossa existência. É sentir-se melhor por aquilo que sabe.
é de alguma forma querer afirmar-se no meio da vida, da sociedade, por meio do seu próprio saber. Já percebeu, já viu assim, quando você está com seus amigos e alguém sabe mais sobre algum assunto e você não sabe, aí você se sente meio assim, deslocado naquele momento, e às vezes tem pessoas que sabem que sabem e fazem disso motivo de alguma forma para humilhar os outros ou de orgulho próprio. A Bíblia está falando contra um tipo de sabedoria que é usada de si para si. Pessoas às vezes que sabem até mesmo das coisas do próprio Deus, que leem muita Bíblia, que ensinam muita Bíblia, que até sabem várias doutrinas, mas que não conseguem usar isso aplicando de forma fiel a Deus em serviço, em humildade, mas fazem disso como se fosse um critério. Ele consegue dizer tudo da vida, mas não consegue olhar para o seu próprio coração, para as traves do próprio olho. É contra esse tipo de conhecimento e de sabedoria que o texto bíblico fala. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Essa é uma sabedoria que é terrena, ela é diabólica, porque ela não cogita, ela não se inclina aos desígnios de Deus, à vontade de Deus, ela não está de acordo ou buscando realizar os planos e os propósitos de Deus. Ela é de si para si mesmo. E buscar tal tipo de sabedoria é vaidade e correr atrás do vento. Expressões essas que apontam para um significado de algo fútil, de uma espécie de vapor, de algo que agora está aqui e daqui a pouco não está mais. Que por ora nós vemos, em outro momento não encontramos mais. Sabe, não são os nossos títulos que fazem com que ou que nos permitem encontrar o sentido da nossa vida. Não é, de alguma forma, investir todos os seus recursos na vida, por exemplo, do seu filho ou da sua filha, acreditando que se ele estudar nos melhores lugares, ele vai encontrar o sentido da vida dele. Não é. Até porque um estudo formal naturalmente nos leva a uma profissão. E uma profissão também não pode ser o sentido da nossa vida. Nós vimos no texto passado, no início do capítulo 1, que o trabalho também não é suficiente para estabelecer o sentido da nossa vida. Ele não pode nos levar para planos eternos num mundo sem Deus. E é importante que a gente pense nisso. São coisas que não consideramos por vezes, mas que estão dentro do nosso próprio coração. Às vezes sabemos mais do que os outros, isso é natural, conhecemos coisas que os outros não conhecem, mas num mundo com Deus, o povo de Deus é um corpo, e os saberes eles servem ao mesmo cabeça. Alguém que tem algumas aptidões diferentes, conhecimentos em algumas áreas, é usado por Deus para servir e edificar aqueles que não têm, e aqueles que não têm, são usados em outras áreas, e assim cada um cumpre o seu papel dentro de um corpo. Nós realizamos a obra de Deus como as mãos de Cristo aqui na terra, como os pés do nosso Salvador aqui na terra, sendo regidos por aquele que é o nosso próprio cabeça, Jesus Cristo. É essa sabedoria que precisa contrastar com essa frágil sabedoria do homem para o homem. É por essa razão que o pregador termina com outro provérbio, né? Ele tão sábio, até na forma de escrever, percebe que os dois primeiros aspectos aqui, ele argumenta e termina com um provérbio. Novamente ele argumenta e termina com um provérbio no verso 18, dizendo: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. O que ele está querendo dizer com isso? Você já viu o quanto nesses dias pessoas ficaram preocupadas ao ponto de quase adoecerem pelo tanto de coisa que botaram na cabeça? Lendo infinitas matérias sobre coronavírus, sobre pandemia, sabe dizer, sabe o que foi, sabe falar que esse é o Covid, que é o vírus, isso aqui é o nome do técnico, isso, aquilo. A gente consegue descrever muitas coisas nesses dias, mas esse muito saber para alguns, por não considerarem esse mundo num plano de Deus, tornou-se um fim.
E aí parece que a esperança de que existam coisas depois dessa experiência que nós estamos vivendo, ela sumiu. E aí as pessoas adoeceram. Pessoas ficaram de alguma forma desesperadas. Crentes parece que já não sabiam mais o que era fé, o que era descansar em Deus, o que era tomar os cuidados, mas o que era buscar a Deus. Porque buscaram tantos saberes, mas desconsideraram, enquanto buscavam esses conhecimentos, o plano de Deus. Desconsideraram que todo o saber, que todo o governo, a direção das nossas vidas vem de Deus e vem do próprio plano de Deus. É algo que nos foi revelado, é algo que nós encontramos aqui na própria palavra. E aí isso trouxe enfado para alguns. Se nós quiséssemos considerar um outro exemplo, pensa como o conhecimento pode trazer enfado. Alguém que se inclina a conhecer os contextos políticos do nosso país. Eu sou alguém que procuro com as minhas limitações, mas me irrito muitas vezes falhando nesse aspecto. Por quê? Porque enquanto mais a gente conhece, sabe, e a gente percebe os desdobramentos, aquilo que de alguma forma deveria ser e o que não é, os desvios, as corrupções, as decadências, isso de alguma forma, quando considerado sem pensarmos no plano de Deus, isso nos traz mais desânimo do que ânimo, nos traz mais desesperança do que esperança. Parece que as coisas não vão mudar às vezes. Já teve essa sensação? Isso acontece quando nós buscamos conhecimento sem considerarmos o plano eterno de Deus. E por isso, essa sabedoria do homem para o homem se coloca também como uma fragilidade. O nosso conhecimento não é suficiente. Lembrando aqui as 3 fragilidades da sabedoria, eu quero partir para uma terceira. Apenas recordando. Em primeiro lugar, existem coisas que nós não podemos mudar. Esse mundo está sujeito ao pecado e nós lidaremos com essa decadência até a volta de Cristo Jesus. Em segundo, o nosso conhecimento não é suficiente para encontrar sentido para as nossas vidas. Ele foi afetado pelo próprio pecado, com o qual Deus amaldiçoou o mundo. E em terceiro, nós percebemos que num mundo sem Deus, tanto sábios como tolos têm um mesmo fim. O pregador narrando aqui a vida de Salomão, agora no capítulo 2, a partir do verso de número 12, mostra um homem que reflete sobre as coisas da vida e se coloca a pensar sobre a sabedoria e sobre a tolice. E ele não faz isso de forma abstrata, como se fosse meramente um filósofo. Ele faz isso de forma muito experiencial. Ele olha para o próprio governo e tenta pensar que tipo de mudança faz alguém governar por muito tempo de forma sábia e outro o suceder de forma tão tola. O que de novo pode vir a acontecer nos reinos desse mundo quando desconsideram o próprio Deus? A resposta dele é que essas coisas não mudam. As pessoas continuam fazendo o que outros já fizeram. Continuam caminhando dentro de ciclos da própria natureza, da própria criação, ciclos de um mundo em decadência, de um mundo manchado pelo pecado, que se perde em trevas, que não consegue encontrar a luz, de um mundo que não tem nenhum tipo de norte, de esperança no fim do túnel, a não ser olhar para si mesmo. E aí, Salomão diz que tudo isso não passa de vaidade. Essas coisas são como correr atrás do vento. E o fim dessas duas pessoas acaba sendo o mesmo. E isso é desmotivador, né? Você pensar que um homem pode se esmerar durante toda a sua vida para ser sábio e buscar conhecimento, investir os seus recursos para ser alguém tido como conhecedor de um assunto específico em um contexto científico, acadêmico ou o que quer que seja. E no final das contas ele tem o mesmo fim de alguém que nunca buscou sabedoria. Os dois caminham para o mesmo lugar. Isso é tão triste, que Salomão chega a dizer no verso 17 que perdeu o gosto pela vida quando pesou essa realidade. Quando percebeu que num mundo sem Deus as coisas não têm propósitos que passam do aqui e do agora, Salomão entendeu que a vida ela é enfadonha, é cansativa. Agora,
Ele não está dizendo para nenhum de nós, e principalmente nós cristãos, desanimarmos da vida. Lembrem-se de que tudo que ele vem dizendo, ele vem pensando dentro de uma linha de raciocínio onde ele está olhando para um mundo que desconsidera o próprio Deus. Sábios e tolos têm o mesmo fim em um mundo sem Deus. Mas, em um mundo com Deus, a sabedoria é uma virtude. Por quê? Porque a sabedoria é personificada em uma pessoa. A sabedoria do cristão não são os conhecimentos meramente desse mundo. A sabedoria do cristão não é o saber que traz orgulho. Sabedoria do cristão é a pessoa de Cristo Jesus. Primeiro aos Coríntios, Paulo fala que Cristo é a nossa sabedoria. É uma pessoa, e por essa razão, por essa única razão, no mundo com Deus, sábios e tolos não vão ter o mesmo fim. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que encontraram a sabedoria verdadeira, encontraram também o sentido para a própria existência. E isso nos dá um passaporte, isso nos coloca em um mundo com Deus, isso nos faz ver todas as mesmas coisas dessa vida, mas agora com outros óculos, com outras lentes. Nos faz, de alguma forma, pensarmos na vida não como um fim, mas como um meio. Nos faz pensar em política sempre através do agir e da providência de Deus. Nos faz pensar nas catástrofes, nas epidemias, nas pandemias, nunca como um fruto do acaso, mas sempre subordinadas a um plano eterno de um Deus que é todo-poderoso, que é soberano, que governa, que designa todas as coisas, que antes mesmo da criação já tinha tudo às claras diante de si mesmo. Então é diferente o nosso rumo, a nossa vida ela é traçada para caminhos diferentes nesse ponto. Quando nós entendemos que nenhum dos caminhos ofertados pelo mundo pode nos trazer transformação duradoura e eterna, a não ser por meio da verdadeira sabedoria, que é Cristo Jesus, o Salvador dos homens, o único nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Aquele que é o Filho de Deus, aquele que veio como uma promessa, lá quando o mundo foi sujeito a coisas que nós não podemos mais desfazer, naquele mesmo momento, Gênesis capítulo 3, no verso 15, o próprio Deus promete a solução. Um homem que viria da barriga de uma mulher, aquele que nasceria para instaurar o reino de Deus, para governar com justiça, para ensinar o que era a verdadeira sabedoria, para ressignificar e trazer os verdadeiros valores da nossa existência, para dar sentido à nossa caminhada. E esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento por conhecimento pode nos confundir muitas vezes. Quando sabemos muitas coisas, não nos lembramos às vezes de que nesse mundo nós lidaremos em todo o tempo, até a volta de Cristo Jesus, com joio e com trigo. Existem pessoas diferentes e das mais diversas capacidades nesse mundo, mas o que nos importa não é entrar numa batalha de saberes. O que nos importa é lembrar daquilo que o apóstolo Paulo diz: eu prefiro esquecer todas as coisas, mas o que me importa é conhecer Cristo, a sublimidade de Cristo. Esse é o conhecimento verdadeiro, é para isso que nós devemos nos dedicar, é disso que o mundo precisa ouvir, precisa ver através das nossas ações. É isso que nós temos e que nenhum outro lugar tem para disponibilizar. Aqueles que amam a Cristo, que têm a palavra, que creem nesse Deus verdadeiro, podem apontar para a verdadeira sabedoria que é Cristo Jesus. Sabe, a gente não precisa ficar desesperançoso lendo Eclesiastes. Às vezes a gente lê e vê um ar tão pessimista no escrito, parece que as coisas não têm solução, parece que acaba por aqui e a gente não tem mais o que fazer. E eu acho que era esse mesmo o propósito do pregador, eu creio nisso. Ele aponta para o extremo das coisas, para que a gente perceba que naquele lugar não há saída, e sem saída nós nos voltemos àquele que está no alto, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Algumas aplicações
eu queria trazer, depois de nós pensarmos nessas fragilidades da sabedoria do homem para o homem mesmo. A primeira delas é de que todos nós precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto. Precisamos inserir na nossa vida, na nossa dinâmica, momentos em que a gente possa se encontrar com essa sabedoria personificada que é Jesus. Momentos em que o nosso coração possa ser alimentado, nutrido com outras vozes que nos falam coisas superiores às que nós ouvimos corriqueiramente. Trocando em miúdos, eu quero dizer que nós precisamos selecionar, gravar ali, marcar na nossa agenda, nos organizarmos para inserirmos na rotina tempos com Deus. Quer sejam eles tempos de oração, tempo de leitura da palavra. É a Bíblia que é para nós palavra de vida, meus irmãos e irmãs também. Sabe, eu vi que nesses dias, no meio de tanto desespero, de tanta informação, de tanto saber, parece que a gente se esqueceu o que alicerça a nossa caminhada. Muitos, não sei, têm vivido e talvez não tenham conseguido aproveitar o tempo que tem passado, não necessariamente livre, porque muitos estão trabalhando, mas alguns têm tido um pouco mais de tempo e em momento algum se voltam para a leitura da palavra. Como é que é isso? Em que tipo de sabedoria você está afiando o sentido da sua vida? Pensa nisso. Um cristão precisa ter tempo com Deus. É inserindo na rotina, através de exercício e de repetição, que o nosso coração é alimentado, é trabalhado, ele é fortalecido na sabedoria que vem do alto. E todos nós precisamos disso. Nenhum de nós vai virar sábio da noite para o dia. Nenhum de nós vai viver de forma sábia, conhecendo e aplicando o nosso conhecimento de forma que honre a Deus da noite para o dia. É um processo, mas para isso a gente precisa entrar dentro desse processo de exercício e de repetição. Então, é importante que nos voltemos à palavra de Deus. As crianças, talvez, que nos assistam, como é que você pode buscar a sabedoria que vem do alto? Eu tenho certeza que você vê muitos vídeos na internet. O YouTube é uma forma de você aprender, de você sorrir. Você tem como brincar, fazer jogos por meio dele. E muitas outras coisas você faz por meio do YouTube. Por que não ouvir bons vídeos que falem sobre histórias que estão na Bíblia, ouvir canções que possam te ajudar a pensar em Jesus, em quem Jesus é, naquilo que Jesus fez, não é? Se você tiver assim dificuldade, você pode pedir para o seu pai, para a sua mãe, eles podem te ajudar com todo o carinho e amor a ouvir bom conteúdo durante esses dias em que nós estamos um pouco mais resguardados. Isso serve também para adolescentes, adultos e jovens. Quanto tempo a gente tem para talvez fazer um bom curso? Sabe, você que é líder dentro da sua igreja, cursos de liderança têm sido disponibilizados em canais do YouTube, como a Fiel. Se você é alguém que de alguma forma quer aprender uma área de ministério infantil, ministério com casais, ministério com jovens, quantos vídeos e pregações nós temos disponíveis para nós buscarmos, aprendermos e conhecermos, quanta coisa boa. Nós temos artigos, um bom site, a Colisão pelo Evangelho, ótimos artigos, bons insights, coisas que podem nos ajudar a crescer e a nos fortalecer na fé. Sabe, é bom a gente usar melhor o nosso tempo. E isso são aplicações muito boas e pertinentes para que a gente possa buscar sabedoria nesses dias em que estamos mais resguardados. Um homem e uma mulher que desejam viver nesse mundo de forma que honre a Deus, precisa ver esse mundo através dos olhos de Cristo Jesus. Precisa ver esse mundo através do Evangelho de Cristo Jesus. E nesse texto nós aprendemos claramente que a sabedoria desse mundo não pode dar sentido à nossa vida. O sentido da nossa vida não é outro, senão... E eu encerro dizendo isso. Nós precisamos olhar mais para Cristo durante esses dias em que estamos experimentando algumas mudanças nas nossas rotinas. O meu desejo é que essa palavra possa te trazer assim, soluções muito práticas para você começar a buscar ao Senhor aí durante esse tempo que você tem. Eu quero orar com você mais uma vez e agradecer a Deus mesmo por nos ensinar.
né? Num tempo de tantas vozes, a gente pode parar um pouco para ouvir a voz de Deus e entender o que Ele tem para nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, todos nós precisamos de sabedoria. E a Tua palavra nos diz que se nós pedirmos com fé, o Senhor nos dá essa sabedoria. Nós queremos Te pedir que nos dê mais de Cristo Jesus. Nos dê as lentes corretas para nós enxergarmos esse mundo. Nos faça conhecer um pouco mais o plano do Senhor, para que a gente possa, diante das situações, das adversidades, das catástrofes, das pandemias, para que a gente possa ter o nosso pé muito alicerçado na Tua palavra e caminhar, Senhor, certos de que é o Senhor quem dará o fim a todas as coisas, assim como foi o Senhor quem deu também o início e o sentido de tudo. Nos ajuda, Senhor, a sempre lembrar que conhecimento por conhecimento, conhecimento que não redunda na glória do Senhor, que não se volta para a honra de Cristo Jesus, não é válido para nós, é vaidade. Por mais que nós busquemos e alcancemos, se morrermos sem Cristo Jesus, pereceremos com tudo aquilo que sabíamos. Mas aquilo que aprendemos do Senhor tem efeito eterno. E certamente o Senhor continuará nos ensinando por todos sempre. Por isso nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor traga também transformação às nossas vidas. Transforme aqueles que ouviram essa palavra para que possam olhar para o alto com outros olhos, para que passem a ver a vida através da verdade que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Que o Senhor possa fortalecer o Teu povo durante esses dias. Nos faça lembrar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos faça viver conforme tudo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Obrigado por Tua palavra. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, demos mais um passo nessa nossa jornada de buscar sentido através do livro de Eclesiastes. Semana que vem tem mais, então vá se preparando, vá lendo o livro de Eclesiastes. Não se canse de ler. Lê uma vez, lê outra, lê outra, lê outra, porque isso é um caminho muito bom para você encontrar essa sabedoria que é Cristo Jesus. Tá bom? Agradecemos muito, muito, muito a Deus pela oportunidade, pelo dia. Agradecemos pela vida de vocês. O nosso objetivo não é outro, senão trazer edificação para o povo de Deus. E nós oramos e pedimos a Deus que vocês estejam nesses dias se sentindo fortalecidos pela palavra do nosso Senhor, né? Então, nós vamos encerrar essa transmissão. Não deixe de nos acompanhar, de seguir o nosso canal, de enviar esse link para outras pessoas, abençoando também a vida de outros conhecidos, amigos, familiares. Nosso desejo é que Cristo seja conhecido. Ele sim merece ser o alvo do nosso saber. Fiquem com Deus e até uma próxima vez.